Fala, queridão, fala, queridona. Cá estamos nós mais uma vez no ObvioCast, no quadro Além das Canções. Se você clicou aqui, você sabe que eu tenho um convidado que sempre é especial, porque a gente não traz gente que não seja especial aqui. A gente trouxe hoje Ramon Goulart. Olha o Ramon aí. Fala aí, Ramon. E aí, meu querido, tudo bem? Bom demais da Prazer, conta. muito prazer estar aqui com você, viu? Obrigado. Prazer é nosso que você esteja aqui com a gente. O Ramon, para quem está ouvindo aqui a gente, que está vendo a gente, o Ramon é a famosa cristocidência, né? Quando as coincidências de Deus, elas ocorrem com as nossas vidas. Ele fez um contato conosco e aí a gente viu que ele tem um amigo que a gente gosta muito também em comum, que é o João Alexandre. E aí eu já fui falar com o João Alexandre e falei, João, esse Ramon aqui falou, é meu amigo, rapaz, pode chamar esse camarada desenrola. O pessoal do Nordeste fala assim, vai, Desenrola, desenrola, desenrolado. desenrolado, já desenrola de uma vez já. Ramon, eu quero te agradecer pelo teu tempo, pela tua disposição em estar aqui com a gente. Cada vez que a gente recebe uma pessoa aqui, a gente se sente honrado, porque a gente percebe que é diferente quando você tem um podcast, que já tem 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas, e aí você até tem que dizer não para muitas pessoas que estão Uhum. querendo participar. E nós estamos começando, esse trabalho é um trabalho recente. Então, estar aqui para a gente sempre enxerga que é uma pessoa que está doando algo para nós, nos ajudando Uhum. de alguma forma, né? Sim, Você sabe que nós somos um podcast, uma ferramenta de comunicação que sim. pertence a um instituto. Uhum. Então, assim, tudo aquilo que acaba tracionando nas mídias sociais acaba também permitindo que nós monetizemos para o instituto. Sim. Então, é muito legal. Então, quero te agradecer pelo teu tempo aqui também. Espero que esse papo seja muito agradável. Porque assim, nós começamos a conversar um pouquinho antes de a gente ligar as câmeras, mas a gente vai se conhecer aqui. Tá joia. É aqui que a gente vai se conhecer. Conta pra mim o seguinte, que você estava falando. A primeira coisa é o seguinte, ó, câmera no camarada aí, por favor, o videomaker. O camarada, ele tem 48 anos de idade, galera. 47. Eu vou fazer 48. Cara, eu tenho 54 anos de idade, eu pareço que eu sou o bisavô do cara. O que que o cara ele usa, a gente vai ter que conversar aqui, ó. Mulheres que assistem o nosso programa aqui, vai ter que perguntar o que que o cara passa no rosto, se é só uma questão genética, né, cara? Eu acho que é genético. Rapaz do céu. Não, você estava falando para mim que você ficou 15 anos lá na Paraíba, é isso? Fiquei 15 anos na minha cidade, Ah, em Belo em Belo Horizonte. Horizonte. Pastoreando. Aí eu Pastoreando. fiz as contas e falei, impossível, não faz Não tá sentido. batendo as Foi aí que coisas. eu perguntei, né? Tem que fazer um DNA no cara ali para saber se o cara não é aqueles gatos de futebol, né? Vamos lá. Deixa eu entender um pouquinho a sua história. Você nasceu onde? Em família cristã, não cristã? Como é que foi? Bom, eu nasci em Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte, no Hospital São Mateus, e eu não nasci numa família cristã, Não? né? Minha mãe fumava muito, papai fumava muito, e a história do cristianismo entra na nossa família com a minha cura de uma doença. Eu tinha pegado uma doença do meu primo, e o meu pai tinha um patrão que era cristão, e para resumir, acho que foi o patrão, não lembro quem que visitou, uma pessoa visitou e falou para minha mãe que essa doença era para a vida, não para a morte, né? Enfim, e parece que eles visitaram meus outros familiares e a minha mãe se entregou a Cristo, eu fui curado e meu primo morreu. É uma história bem difícil, assim, triste, mas o evangelho entrou aí. E aí minha mãe e meu pai passaram a fazer parte da Igreja Batista da Floresta. Inclusive o papai é baterista, né? E ele gravou, inclusive, o disco Jesus Vive. Tem até no YouTube esse disco. Era como se fosse a Lagoinha da época, né? Foi um Aham. pouco antes da Lagoinha. E aí eu cresci no evangelho, a partir daí, né? Então foi mais ou menos assim que o evangelho entrou na nossa família e na minha vida particularmente. Eu era criança, eu escutei uma pregação, eu acho que eu tinha 4 para 5 anos, eu me lembro desse dia, e eu perguntei para minha mãe falou que se eu estava sentindo vontade de ir lá na frente, eu deveria ir. Então eu lembro que eu desci as escadas, eu lembro daqueles adultos grandes, né? E eu lembro de eu ter entendido que eu precisava de Jesus para que ele para que ele perdoasse a minha dívida. Eu lembro que eu tinha esse entendimento, Uhum. que eu não poderia me salvar. Uhum. Então o evangelho entrou mais ou menos assim na nossa Muito família, né? jovem também, 4 anos, 5 anos, você tá 4 para falando? 5 anos. Era bem novinho, né? E os seus pais frequentavam a igreja, mas algum deles tinha feito teologia, eram pastores? Mamãe fez teologia e mamãe é missionária, foi capelã no Hospital Evangélico por muitos anos.
E ela, inclusive, hoje ela tem uma missão, chama Missão Asas da Cura. E ela foi o grande motor, assim, na minha vida espiritual, né? Uhum. E aí foi por causa dela que eu fui percebendo os lampejos vocacionais, né? Uhum. No caso, o lado pastoral, né? Uhum. Porque como diz o Gerson, né? O Gerson Borges já falou isso pra mim. Ramon, a gente é um bivocacionado. A gente tem duas vocações, né? A Uhum. música Uhum. e tem o pastorado. Uhum. É uma moeda de dois lados. Então, eu fui entendendo que também eu precisava de olhar para a teologia, para a escritura e para o pastorado. Então, foi mais ou menos assim. Mas tudo começou na minha própria casa mesmo, que eu fui percebendo isso. A música, você comentou que o seu pai, ele foi baterista dessa banda Sim, bastante conhecida na época, que você falou que antecipou um pouquinho até é. a Lagoinha, e ele ainda toca bateria. Ele ainda toca bateria, toca percussão. Ele foi baterista profissional por muitos anos. Do E- lado da minha mãe, eu tenho um maestro do lado da minha mãe. Então, a música tá dos dois lados da família, Então, assim. você é um camarada já mais clássico, né? Ou seja, você tem a influência do evangelho dentro da casa, através de pessoas que tinham feito teologia e Aham. de músicos dentro de Sim, casa também. Então, essas duas sim. interferências, eles construíram o Ramon. Me construíram, totalmente. E tanto até em termos auditivos, né? Eu me lembro que minha mãe tinha aquelas radiolas, né? Que se colocava o vinil Sim. e tinha aquelas caixas, né? E eu me lembro de eu dormir com o rosto encostado nas caixas enquanto os discos ficavam rodando, né? E mamãe sempre escutou MPB e músicas clássicas, né? O Uhum. clássico, né? Do período clássico ali, das sinfonias, Haydn e para frente ali. Uhum. Mamãe sempre escutou muita música clássica. E do lado do meu pai já era o lado mais gringo, americano, as músicas de jazz, essas coisas diferentes. Então, eu tive essa corrente musical também muito forte dentro de casa. Fitas cassetes e tudo, né? E durante a tua juventude, você se desenvolveu para as duas coisas também? Ou você mais uma? Para as duas coisas, você fala música e Não, é teologia. teologia e música. Eu já me via à frente de jovens, envolvido com leitura da Bíblia, é, e a música também. Já participei dos corais, né? Uhum. Nas igrejas baixistas tem os coros graduados, né? Então você Uhum. passa pelo coro de crianças, coro dos juniores, depois dos jovens e depois Uhum. o grande coro. Então eu passei por essas etapas, Uhum. cantava em coral. E, obviamente, comecei na bateria, né? Porque era o instrumento do meu pai. Só que minha mãe colocou uma regra na minha casa. Para mim estudar bateria, eu tinha que estudar violão também. Por que essa regra? Porque ela falou que eu ia precisar do violão no ministério. Interessante, inteligente, inclusive, né? Visão de missionário, né? Ela Tipo, falava, com uma bateria sozinha você não faz missões, né? violão você leva para qualquer lugar, você não precisa plugar. E eu não era muito fã de violão. E, enfim, e aí, graças ao bom Deus, ela foi bem militar nesse sentido. E aí, paralelamente, enquanto eu aprendia bateria, eu fui aprendendo violão. E, ao passar dos anos, eu fui abrindo mão da bateria e Uhum. ficando mais com o violão, por causa de demanda. Que eu comecei a cantar mais. Uhum. E cantar na bateria, muitos anos eu cantava tocando bateria, Uhum. mas eu não conseguia conduzir, Uhum. porque eu não tinha harmonia na minha mão para conduzir o Uhum. povo. Uhum. Então eu falei, realmente eu preciso abrir mão da bateria e pegar um instrumento harmônico que eu consiga conduzir e fico independente também harmonicamente. E aí foi aí que o violão acabou se tornando um grande companheiro para mim. Hoje o violão é o seu instrumento? É o que você mais gosta? Hoje, não. Depende do que eu vou fazer. Eu tenho perguntado para algumas pessoas e eu tenho me surpreendido, cara. Por exemplo, tem cara que toca violão e só vejo o cara com violão, o cara fala, não, bateria é meu instrumento. É. O outro fala um teclado. O instrumento que eu amo mesmo é o trompete, que é o instrumento, inclusive, que eu estudei, né? Mas, de novo, eu bato no mesmo problema da bateria. O trompete me limita. Ele serve para algumas coisas, Uhum. mas para aquilo, por exemplo, e acho que nós vamos tratar desse assunto da música na igreja, ele vai me atrapalhar no certo sentido, porque eu não vou conseguir cantar. Uhum. E o canto é primordial dentro de uma igreja, uma congregação. Sim. Então, o- a voz ela é mais importante do que o sopro, no caso do trompete. Então, novamente, eu acabo ficando com o teclado, ficando com o violão. O violão se torna mais prático, porque o violão ele tem o quê rítmico um pouco mais forte do que, por exemplo, um teclado ou um piano, Uhum. porque é da própria construção do instrumento, né?
Então acaba que o violão se torna, de fato, o meu primeiro instrumento, né? Você sabe que é legal eu fazer esse disclaimer com você, porque qualquer besteira que eu falar aqui, você vai me perdoar. Eu não sou um cara da música, conheço pouco da música, por incrível que pareça, apesar de ser um cara de cabelo branco e já está já há 30 e poucos anos no cristianismo, no evangelho, eu nunca fui muito dado a conhecer com profundidade as Uhum. músicas. E isso está muito vinculado ao meu jeito de ser, porque mesmo antes de ser cristão, enquanto jovem, eu nunca tive uma banda favorita, nunca Sim, tive nada disso. Eu mais, se falar sobre a maioria das pessoas que a gente vai falar aqui, eu sim, conheço, é claro, né? Mas claro, assim, se aham. descer com profundidade, eu não Não vai, consigo muito, aham. tá? E assim, se eu falar qualquer bobeira, você me perdoa, Não, por fique favor, tranquilo, tá? meu A gente querido. vai seguir. Você tinha as duas coisas na sua vida, tanto a parte teológica como a parte musical. Sim, Sua mãe falou para você se aperfeiçoar no violão. O violão é. acabou sendo um instrumento que hoje é a base para você construir toda a musicalidade, vou dizer assim. O violão, ele ganhou meu coração quando eu tava fazendo um trabalho no seminário. É uma história, eu preciso citar essa história. E eu tava, na verdade, eu tenho que citar uma outra história antes dessa, rapidamente. Manda bala. Eu não tinha um violão próprio. E aí eu fui numa loja, chama Serenata, lá em Belo Horizonte, no Legário Maciel. E tinha vários violões assim, e tinha um violão, os violões que ficavam na parte de cima eram os tops, Uhum, que normalmente eu não olhava para eles, porque uhum, eram os mais caros. uhum. Nesse dia eu tava olhando e eu olhei para cima e eu lembro que eu tinha visto um violão, eu lembro claramente desse violão, que as costas eram marronzinhas assim, da minha cor, e as tarraxas dele eram douradas, me lembro das tarraxas douradas. E aí eu lembro que comentei com o cara virou, o tampo dele era meio creme, e era um Yamaha. Só eu estava nessa loja. E aí passou um tempo, eu estava indo para o seminário, e eu precisava de um violão porque eu estava indo para o seminário. E eu lembro que eu tinha comentado com a minha mãe não tinha a mínima condição de comprar aquele violão. E eu lembro que uma semana ou 2 semanas antes de eu embarcar para ir para o seminário, porque eu ia ficar interna no seminário, Uhum. minha mãe falou, Ramon, chegou uma entrega para você. Eu lembro desse dia. Quando eu entrei no quarto, tava uma caixa da Yamaha encostada no meu guarda-roupa. Eu comecei a chorar, porque eu tinha certeza que o violão que estava ali era aquele violão que eu vi. Não sei como te explicar isso. E quando eu abri a caixa, era exatamente o mesmo violão, Rony. Uau! O Yamaha PX6A. E o que tinha acontecido? Alguém ficou sabendo que eu ia pro seminário, ficaram sabendo que eu precisava de um violão, e a pessoa foi na loja e comprou o violão, velho. Sem Rapaz. saber que era aquele violão. Tipo assim, até o detalhe. Enfim, Era aquele. era aquele Era violão. aquele. Enfim, Na verdade, assim, alguém, o Senhor, Deus, alguém, contemplou o desejo do meu coração. é, É isso que aconteceu. deleita-te no Senhor, Sim. agrada-te nele. E aí eu fui pro seminário com esse violão, né? Com o meu violão. Mas como você falou, por que você precisava levar o violão para o seminário? Porque eu tinha que ter um violão comigo no seminário. Mas era você que queria, não para Não, o eu já seminário. ministrava louvor na igreja. Como é que eu ia estar num lugar se eu não tinha, porque eu usava o violão da igreja? Eu ia para um seminário e ficar sem violão, como é que eu ia fazer? Então, mas isso é uma demanda sua, não Era que o uma seu demanda. seminário Não, o pedia isso. O seminário não seminário era exigia. O teológico. seminário não exigia isso. Ok. Mas era uma demanda Era do uma demanda sua, Ramon. você queria isso. E assim, e percebe-se que era uma demanda de Deus também. Deus viu isso como uma demanda. E Tanto que aí, ele proveu. e aí que vem a segunda história, porque eu estava fazendo um trabalho, deixa eu pegar o violão aqui, e o trabalho era de atributo de Deus. Aham. E o trabalho tinha que ter 3 a 4 folhas. E nesse trabalho, que era um trabalho de 3 a 4 folhas, no meu segundo ano, eu comecei a entrar, ver e pesquisar e fui vendo. E foi nesse trabalho que eu encontrei, eu tive um entendimento de quem eu era, do meu tamanho perante Deus. E Uhum. o violão estava do lado. Uhum. O meu trabalho teve mais de 60 folhas. Foi quase uma monografia que eu entreguei pro professor. E eu não fiz, eu não conseguia parar de escrever. E eu lembro que no dia que eu li o Salmo 139, verso 6, na revista atualizada, o termo sobremodo elevado saltou para os meus olhos, aquele termo. E aí o violão estava do lado, eu peguei o violão e fiz isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. E comecei a cantar a música. Sobremodo elevado, tu és insondável. Exatamente isso aqui. Sobremodo elevado,
és insondável, meu Deus. Quem viaja teu amor, o universo se inclina diante do Senhor, pois tu és sobremodo elevado, tu és insondável. Que barato. Então, cara. as músicas, começaram a nascer várias músicas no seminário. Hoje, olhando para trás, eu vejo como que tá linkada a palavra com a música. Mas naquela época eu não tinha a mínima noção disso. Sim. E eu comecei a fazer muitas músicas, inclusive usando textos literais da Bíblia, que hoje eu vejo que eu fazia, mas na época eu não percebia isso. Sim. Que eu pegava textos na íntegra e musicalizava esses textos, como, por exemplo, essa música. Grande parte dela é o texto dos Salmos. Então, por isso que eu entendo que foi uma demanda... Não era só uma demanda que, eu preciso ter um violão, né? É uma ferramenta. É uma ferramenta de... E isso tem uma conexão direta com o teu chamado mesmo, né? A Sim. gente percebe que, assim, hoje, falando contigo, as pessoas vão conhecer também um pouco mais, tem uma conexão direta entre as duas coisas, mas ali Deus já estava construindo isso, né? Sim. Era o começo dessa construção, né? Sem eu perceber. E aí as músicas, por exemplo, que foram compostas aí eu gravei um disco, chama Sobremodo Elevado, inclusive. E aí as coisas foram acontecendo no pastorado e na música, sempre trabalhando paralelamente. Mas tudo foi essa questão do violão. Tipo assim, o violão tava ali... Que eu sempre o violão ficava do meu lado, né? Nos trabalhos, o violão sempre tava comigo. Às vezes eu pegava, cantava alguma coisa. Eu nunca fui aquele cara de ficar pegando e ministrando louvor sozinho. Às vezes eu tenho meus momentos de cantar ao Senhor... Mas eu até converso muito com o Lutero, com meu filho, falo com ele, todo ano ele compara a quantidade de horas ele quer saber a quantidade de horas que eu escuto música. Todo ano é isso. Todo ano. Pai, vamos comparar, eu quero ver. E ele sempre me mostra o tempo dele, né? Que no Spotify você tem a contagem, né? E ele fala, pai, eu não acredito que você só escuta isso de música. E eu já expliquei para ele, né? Que, embora eu não esteja escutando no fone, mas às vezes eu passo dias com uma música rodando na minha cabeça. E, tipo, eu escuto a música inteira na minha cabeça. O arranjo que eu quiser, tá lá e eu escuto aquele arranjo. Então, quando eu não quero escutar aquilo que eu estou escutando, aí eu ponho um fone para eu ouvir algo externo. Mas, às vezes, eu passo dias e dias pensando num arranjo, por exemplo. Isso é uma memória musical? Na memória musical, nas divisões, quantas vozes tem, como é que foi interposto as vozes. Ô, Ramon, você chega a ser, eu até estou te perguntando porque eu não te conheço mesmo, existem alguns casos que conseguem até, a ciência prova que tem gente que consegue ver cor. Sim, não é o meu caso, eu não sinto nem cor nem gosto, mas eu abro uma música na minha mente, eu escuto os arranjos que eu quiser enquanto eu estiver pensando na música. Então, às vezes eu quero analisar uma coisa, eu quero analisar outra. E às vezes eu passo escutando música fazendo exatamente isso. Então é por isso, e explicando para ele, por isso que eu não, entre aspas, eu não coloco tanta música no meu ouvido. Não, mas você não consome ouvindo, mas você ouve e fica consumindo. Você exatamente. Fica ruminando a música, exatamente. Né? Consumindo a música. Exatamente. Né? Bom, isso é para quem tem uma boa acurácia de música, quem consegue fazer realmente um filtro de boas músicas, é excelente. Agora, fica imaginando quem tem isso e pega um funk carioca, uma porcaria, daqueles, né? Misericórdia do coitado da vida do camarada, né? Mas aí você foi pro seminário, terminou o seminário e aí você foi exercer o pastorado? Aí eu fui exercer o pastorado no sul da Bahia. No sul da Bahia? No sul da Bahia. Eu legal. casei com a minha esposa, que nós nos conhecemos no seminário, a Dulce, ela fez o seminário comigo. Nos casamos, trabalhei um ano no sul da Bahia e aí um ano depois a minha igreja que tinha me enviado me chamou de volta. Para BH? Para voltar para Belo Horizonte. E aí foi quando eu fiquei 15 anos em Belo Horizonte, gravei com muita gente, fiz muitas coisas em Belo Horizonte, muitas coisas, muitos trabalhos, né? Gravei um disco ao vivo na Lagoinha, inclusive de MPB cristã. Que legal. Em 2009 isso. Foi muito legal, foi um tempo bom. E aí no final de 2019, 2018 para 2019, eu recebi essa proposta para trabalhar na Igreja Presbiteriana Filadélfia, né? Eles estavam com uma demanda, eu estive visitando a igreja, o pastor pediu para eu estar olhando a questão dos músicos, eu fiquei umas 2 semanas lá, não sabia que ele já estava com essa intenção, e depois ele me chamou para conversar e falou que
Ele já estava sabendo que eu não estava mais à frente lá na igreja, não estava trabalhando. Em E aí, BH? em BH, eles fez essa proposta. Aí foi quando a gente foi para João Pessoa para cuidar da parte musical. E foi em João Pessoa, na Presbiteriana, que eu tive a grande bênção dada por Deus de ter a ideia do Confissão no Canto, que é o projeto Confissão no Confissão Canto. no Canto, que é o primeiro projeto no Brasil e no mundo a musicar documentos confessionais. Isso nunca foi feito na Como é que isso história. surgiu? Como é que isso É, foi crescendo? Vai lá, vamos. lá na igreja presbiteriana, durante a conversa durante uma reunião do presbitério, eu era secretário de música, né, do presbitério. E eu tinha cantado uma oração puritana, eu tinha musicado uma oração puritana. Que curiosamente eu nunca lancei essa música, né? Chama Porto da Paz. E eu musiquei literalmente o texto. E aí a conversa era essa: meu Deus, a música ficou. Não parece que é um texto e tal. E aí, conversando, a gente falou assim: mas quem sabe vai que dá certo fazer com a confissão de fé, né? O pessoal deu uma risada, né? Porque o texto da confissão de fé é um texto bem Denso, robusto, grande, denso, né? né? E aí, isso foi em 2020, janeiro de 2020. Em 2020 nós tivemos a pandemia. E aí eu fiquei com aquela ideia na minha cabeça. E aí eu tinha ganhado uma confissão de fé pequena, comecei a dar uma folhada para ver se no, Confissão de fé de de Westminster, de Westminster. Westminster. Comecei a dar uma folhada na da confissão e eu percebi que muitas sessões ou parágrafos eram muito poéticos. Havia muita piedade ali. Não era um texto, né, Seco. teológico, um tratado teológico com uma sistemática do Rod, uma sistemática do Gruden, um Berkoff. Não era tão seco assim, não era árido. Uhum. Havia algo mais. Eu comecei a pesquisar a história e descobri que os textos nasceram em meio a muita oração, em meio a muito jejum. Não que essas sistemáticas não tenham isso, Uhum. mas eu estou falando assim, a forma como foi fomentada aquela confissão, Uhum. a grande confissão do período da Reforma, a primeira das grandes é Westminster, né? As outras vão beber, inclusive, de Westminster. Então, a gente vê piedade. Os irmãos passavam, às vezes, dias jejuando, né? Há relatos de homens que começaram a orar e ficaram 4 horas orando numa reunião lá da Assembleia de Westminster. Então, eu percebi que isso estava no texto, e de fato tá. Molhou o texto. E aí, eu comecei a pegar as sessões que me chamaram a atenção, colocava elas no meu celular, né? E eu ficava lendo e relendo. Porque, como é tradução, muitas vezes está invertido a forma que foi colocado, né? Verbos, enfim. E aí eu comecei a colocar numa posição, numa ordem, que melhorasse o entendimento e que virasse música. Então, foi Ma- isso que eu fiz. Mas o que é mais interessante é que o que você acabou de comentar agora há pouco, de que você consome pouca música do Spotify, porque você ouve pouca música, mas você rumina muita música, foi na verdade uma preparação que Deus deu para que você pudesse fazer o que você está chegando para fazer agora, Sim, nesse momento em 2020. É a hora que você pega aquilo ali e consegue pegar e ruminar e repassar e musicalizar aquilo de uma forma exatamente. que faça E aí, para sentido. cada sessão, eu via uma cara. Tipo, cada sessão, literalmente, eu via que o estilo de música para aquela sessão, né? Então, eu comecei depois de mexer no texto, eu comecei a pensar, e aí foi quando eu comecei a compor. Eu compus 11 músicas de abril de 2020 a julho de 2020, chamei o conselho, falei da ideia, eles, eu conversei com o pastor, ele ficou olhando para mim com uma cara, tipo assim, como assim nós vamos cantar a confissão de fé? E aí, enfim, aí passamos a ensinar a música e foi foi uma bomba na igreja, porque os irmãos começaram a procurar, queria saber onde é que tinha, não tinha gravado. Não tinha gravado, eu tinha Aham, composto para a igreja cantar. aham, E eu vi que havia uma necessidade de gravar para que outras pessoas também tivessem uhum. acesso a esse material. E, e aí o resultado disso na igreja foi, que hoje eu vejo, né? Os músicos pararam de ter problema com teologia. Alguns músicos, inclusive se tornaram até oficiais da igreja. Alguns passaram a fazer teologia. Que legal. Então, a música voltou a ser usada também como uma ferramenta pedagógica. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer outras pesquisas e isso é assunto que eu fui descobrindo que, na verdade, a gente é que parou de usar a música dessa forma.
e paramos a partir da era dos avivamentos. Uhum. Mas a música sempre foi usada como forma de confessar aquilo que se crê. Uhum. Então, dentre as várias coisas que eu faço de trabalho, o Confissão tem 5 anos que eu tenho focado nisso para fazer e dar esse acesso novo a um texto que é velho, dando um novo significado para esse texto por meio da música. E os resultados têm sido incríveis, os resultados das pessoas Isso é cantando. muito legal. Não é à toa que você está participando aqui desse quadro com a gente, porque as pessoas que a gente tem trazido aqui, a gente propõe sempre as mesmas perguntas. E as perguntas, algumas delas como é que a gente faz com a música atualmente, né? A gente pega uma música bíblica e a gente canta essa música como foi feito no passado. E eu nem estou falando no passado de 200, 300 Sim. anos, estou falando de 30, 40 anos Sim. atrás. Uma forma de inculcar a música, ou de repente eu posso pegar, e eu sei que eu posso, mas assim, se é melhor eu pegar uma música e simplesmente fazer uma interpretação daquilo que está e aplicar ela com musicalidade. Então isso é legal porque assim, todas as pessoas que a gente tem trazido aqui, elas entendem que a música ela pode ser de uma forma ou de outra. Mas que quando você consegue musicalizar, né, um texto e você consegue fazer com que esse texto seja inculcado para as pessoas, isso é muito mais nobre. A própria, até usando o que o Júlio do Purpose falou para a gente aqui, até um cuidado que o próprio músico precisa ter a ministrar para a igreja, ele está dando alimento para a igreja. Então, assim, quando você está ministrando a Bíblia, você não precisa ter Não tem preocupação nenhuma. Exatamente. É a Bíblia, é puramente a Bíblia. Então você sabe que você pode cantar ela no ritmo que você quiser, porque Não ela tem está problema. segura, a letra está segura. Né? Então, isso é bem interessante. Mas deixa eu entender. Quando você fala sobre a confissão no canto, especificamente sobre o Westminster apenas, ou você tem outro tipo, trechos bíblicos? Porque está dentro daquilo, mas assim, você musicaliza também como um salmo, alguma coisa assim? Sim. Vamos lá. O Confissão no canto é o nome que eu dei para o ato de cantar aquilo que se crê. Okay. E aquilo que se crê ser confessado cantando. E tem um motivo por isso. O motivo é que a igreja no Novo Testamento, ela confessava aquilo que ela cria cantando. E talvez algumas pessoas saibam que Filipenses 2, de 6 a 11, saibam que isso saibam que isso é música. Às vezes os pastores falam. E de fato era uma música. Era uma música antifonal. Era uma música que era cantada em uma melodia apenas. Não tinha acompanhamento de instrumentos. Porque naquela época a liturgia não cabia instrumentos naquela época. Uhum. Mas o que eu quero chamar a atenção para quem está assistindo é que não era só música. Filipenses 2, 6 a 11, historicamente, os historiadores todos confirmam que era uma confissão de fé. Era uma pequena confissão de quem Cristo era. Então, a igreja já estava cantando aquilo que cria a respeito de Cristo. E quem cita essa música é um fundador da igreja, Paulo, 10 anos depois, quando estava preso. Uhum. E nós vamos ter outros exemplos. Colossenses também uma música, mas também é uma confissão. Ele é a imagem do Deus invisível. E nós temos outros exemplos. Então, confessar aquilo que se crê é muito importante quando é feito uma confissão cantada, porque isso afeta todo o nosso tudo que a gente é. Não é só a razão que é afetada. E eu não estou desprezando a razão. Mas eu sinto que a gente se tornou muito racionalistas. A ponto de pensar, e já escutei isso várias vezes, de que o momento da palavra é quando a Bíblia é aberta e o pregador está expondo. Não. O momento da palavra é o culto. O culto todo é o momento da palavra. Tem abordagens da palavra distintas. Agora, curiosamente, de todas as abordagens, a que mais coloca e impacta a pessoa é a música. Por quê? Porque ela vai afetar a emoção da pessoa diretamente. Então, quando a gente é afetado pela emoção, entra de forma mais fácil do que pela razão. Porque na razão você está armado, você está analisando. Pela emoção você está sentindo.
Não, e é até interessante o que você está falando, corroborando, é que assim, a emoção ela é um dos marcadores de memória. Você consegue lembrar onde você estava no dia 11 de setembro de 2000 e quando caiu as Torres Eu Gêmeas, me 2000. lembro. Então, as pessoas conseguem lembrar. É porque é um marcador de memória, entendeu? Se você consegue imprimir emoção, você marca com mais facilidade. Isso, você acabou de falar que isso foi feito pelos anteriores a nós, mas desde do povo judeu, o povo Sim, hebreu, fazia já isso, né? faziam Eles já isso. faziam isso, já. A Eles gente tem, inculcavam. a gente tem Deuteronômio 30, 31, Deus falando uma música, ensinando uma música para Moisés e mandando Moisés ensinar a música para o povo, para Isso que aí. o povo aprendesse e se tornasse indesculpável caso pisasse fora da faixa, pisasse fora da linha. Mas você me levanta uma coisa que é interessante. Vamos lá. Se todo o culto ele tem que ser com a finalidade, a palavra tem A que estar palavra. exposta em todo o culto. Sim. Você entende que existe música sacra e música não sacra? Aí que tá, né? E essa é uma pergunta que dá, nossa, dá muitas, dá pra gente analisar muitas questões historicamente, né? A gente tá vivendo um tempo agora em que eu vejo isso que temos tentado redimensionar todas as coisas. Temos tentado equalizar e deixar o mais tranquilo possível as coisas que são demarcadas, né? Mais palatável, você A diz? gente está tentando fazer com que não seja tão brusco as coisas. Eu Sim. sinto isso. Mas e inclusive eu participei de recentemente de um evento em que eu escutei algumas falas que eu fiquei preocupado, né? E que refletem o tempo que a gente está vivendo. E em relação a exatamente esse termo, né? Uhum, De que não há música sacra. uhum, Historicamente, o culto a Deus não acontece todos os dias. uhum, O culto solene, o uhum, culto que Deus pede, que ele fala, eu quero ser cultuado, porque o culto é quando Deus fala para o povo cultuá-lo. uhum, Foi assim no tabernáculo, foi assim no templo, foi assim com Cristo perante a mulher, vai adorar, não importa o lugar, mas vai adorar. Então, uhum. existe um tempo específico de adoração. E o povo de Deus sempre se encontrou num dia da semana para fazer isso. Uhum. Então, você concorda que esse dia não é um dia especial? Concordo. Então, a música desse dia tem que ser uma música especial. E eu escutei a fala de que a música da segunda tem de ser a música do domingo. A música da segunda não pode ser a música do domingo. A música da segunda é a música do entretenimento. A música da segunda é a música do eu. A música da segunda é a música da academia. É a música que vai me jogar pra cima. É a música que vai me deixar pra baixo. Se eu quero sentir emoções. Mas a música da segunda, com a letra da segunda, invariavelmente, no mundo que a gente vive hoje, pós-moderno, ou modernidade tardia, como a gente quiser chamar, é uma música centralizada no homem. Sim. Então, só dessa realidade, a música do domingo não pode ser a música da segunda. A música do domingo tem que ser uma música que fala de Deus, fala das obras de Deus, é uma música que ensina quem Deus é. A música do domingo, A você música diz? do domingo. Ok. Essa é a música. Ok. Então, isso é sacro. E curiosamente, na história da igreja, e inclusive eu estava até falando hoje com a Dulce, essa pergunta de sacro e profano, que sempre existiu, não é de agora, Antiga. mal se consegue responder e já veio uma nova pergunta com essa temática. Porque já aconteceu uma coisa diferente, outro movimento cultural diferente, a gente nem conseguiu responder. Por exemplo, a pergunta de 1324, a Igreja Católica Romana estava com um problema sério, porque na história da música, a música profana estava entrando na igreja. Como que a música profana estava entrando na igreja, Ramon? Estavam usando uma nova técnica chamada polifonia, em que ficava uma voz embaixo e uma voz em cima fazendo ornamentos. Então, essa técnica começou a entrar na igreja, e aí começou uma voz cantava uma letra em cima e outra voz cantava outra letra em cima, e o povo não conseguia entender. O início da polifonia. Então, a igreja faz um documento para expurgar a música profana. Então, entenda, no pensamento da igreja, a música sacra, ela facilita a compreensão daquilo que está sendo cantado, falado ou até mesmo ensinado. Uhum. E a grande luta é até que ponto a arte pode entrar
e não pode afetar isso? Até que ponto isso vai ser afetado na mensagem? A gente vai ter o ápice da polifonia com século XIV, Leonan e Perrotin, e que a gente tem essa polifonia com 4 vozes, divisão de voz igual coral, só que a questão nas divisões de voz, nós temos cada um cantando um tipo de letra. O povo não conseguia entender o que estava sendo cantado. E aí nós vamos ter a Reforma Protestante trazendo de volta uma melodia apenas, para que todo mundo entenda o que está sendo cantado, que não tenha muito órgão, não tenha muitos ornamentos, para que as passagens de subidas e descidas fiquem claras. Para quê? A compreensão de que a música sacra no culto tem que ser uma música que serve à igreja, serve ao culto. Então, dentro do culto, o sacro, e eu entendo nesse sentido sacro, é que a música vai fazer com que ela tenha a música vai ter a finalidade para a qual foi colocada naquele ambiente. O ambiente é o culto. Então, a música serve à escritura, serve ao culto, serve à liturgia, assim como outros elementos são servidos. Então, nesse sentido, eu tenho batido na tecla de que a música é sacra. Entendo. Não estou falando da roupa da música. Entendi. Eu posso fazer uma música sacra como eu fazia lá na Filadélfia, a gente cantava um hino do HC, do Novo Cântico, em forró, em baião. Entendi. Primeiro porque eu estou em João Pessoa, a terra do baião. É uma linguagem que todo paraibano vai ficar maluco quando escutar. Mas era uma roupa que favorecia a ligação da pessoa com o texto. Entende? Então, isso é sacro. Então, a questão não é o que é feito, mas se aquilo que está sendo feito na música do domingo está afetando princípios bíblicos. Sim. Não sei se eu consegui ser... Não, eu acho que para mim faz sentido, e eu gosto sempre de trazer para aquele camarada do banco que não fez teologia, que é aquela ideia mais ou menos assim. Veja se o que eu estou falando do que você falou, que eu vou falar do que você comentou, está no entendimento correto. Sim. Você está me dizendo o seguinte, olha, a música de domingo ela é diferente da música de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu já estou colocando alguma coisa que você não falou, mas para ver se é o meu pensamento. Se o que você vai ouvir de segunda a sábado, ela não confronta ao Senhor, ela não contraria a Bíblia, ela não tira a essência daquilo que é verdadeiro, não tem problema de eu consumir. Não tem nenhum problema. Mas é claro que aí também você tem que ver, e isso não é você que vai falar, qualquer pessoa vai falar, é a quantidade de consumo disso. Por que você está consumindo tanto assim, se tem tanto coisa boa para você consumir? Eu acho que eles têm esse pensamento. Mas tudo bem. E você está dizendo assim, já que o culto é um momento especial, e ele é um momento que é um momento de contemplação, de ouvir Deus, de meditar nas suas escrituras, na sua palavra, então a música tem que ser desta forma. Ela tem que iluminar isso. Ok. Ela não pode... Então, se eu tenho uma música feita por um cristão famoso, enfim, mas que a música está apontando para mim, e eu tô vendo a minha realidade, o que Deus está fazendo por mim, por exemplo, ou enfim, o foco está sendo um homem, mesmo tendo sido feito por um cristão. Okay. Mas, por exemplo, a gente posso colocar um paralelo a isso, uma música, um oratório de Handel, Messias. Aleluia. Bom, oratório, para quem não sabe, Handel não podia fazer ópera nos feriados e estava tendo uma demanda altíssima de ópera. O que ele vai fazer com os músicos que eles não podem tocar na ópera? Vão fazer um oratório. O que é oratório? Tira todos os elementos da ópera, deixa só aquilo que é sagrado. Então, quem escutar eu cantando o Aleluia de Handel vai falar, nossa, que música santa. Não santa nada. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, é isso. A música tem que apontar para Deus e fazer com que eu olhe para Deus, olhe para mim, olhe para as verdades da Escritura. É isso que a música tem que fazer. De certa forma, então você já respondeu para mim que não é o ritmo e não é somente a intenção do coração também. Não é a intenção, não. Tem que ter a base mesmo. Tem que ter o fundamento do para que eu faço a música na igreja. Ou a gente tem que começar a pensar para que serve a música. E é exatamente aí que eu tenho batido na tecla, que a gente, por causa dessa questão de ficarmos muito racionalistas de um lado, eu acho que a dialética disso, a reação disso foi, na hora da música, na hora de eu sentir, na hora de eu contemplar,
Mas a música não é só contemplação. Visto que a música, de todos os elementos, por exemplo, no culto, vai ser o que vai fazer, talvez, com mais facilidade, você decorar uma verdade. Provavelmente os 3 pontos do pastor da semana passada é difícil lembrar, mas o repertório você vai lembrar. Sim. Então, a música tem essa função pedagógica também, de adoração, de contemplação, que é um momento que você tem acesso à arte, né? Feita ao vivo, inclusive. Se você olha, vê a beleza, né? Mas ela também ensina. Ela faz com que aquilo entre na sua mente e você não se esqueça daquilo. Ramon, isso quando eu ouço e eu concordo com você, eu sempre desafio as pessoas aqui dizendo o seguinte: eu gosto de jogar caranguejo na piscina, que é para poder fazer com que as coisas sejam movimentadas. E quando você me fala isso, e a gente pertence a uma igreja reformada, Sim. uma igreja tradicional, eu consigo entender a aplicação disso. Mas tem muita gente que vê a gente aqui que são de igrejas que não são das nossas. E essas pessoas, elas falam, cara, como é que se usa isso daí? Como é que eu tenho que utilizar a música literal? Eu tenho que usar a Bíblia para isso? Eu queria que você, musicalmente, me explicasse isso. Que você tocasse uma música que pudesse dar um exemplo, que seja ela já da própria confissão, ou seja alguma que você já tenha composto disso. Vou contar uma. Dá um exemplo. Vamos supor que o irmão tá querendo falar sobre criação. Tem poucas músicas que falam de criação, né? Músicas que falam da beleza, da criação, das coisas criadas por Deus, quem criou. Difícil ter alguma música que trata desse tema. Então eu vou cantar uma música, eu posso cantar uma música desse jeito aqui, ó. Com brasileiro isso aqui faz sentido, com brasileiro. Não faz sentido isso aqui? Total. No princípio aprouve Deus Pai, o Filho e o Espírito criar do nada o mundo e tudo que nele há. No espaço de 6 dias, visível e invisível, tudo muito bom. No espaço de 6 dias, visível e invisível, tudo muito bom. Aí a pessoa tá, legal, Deus criou todas as coisas. Mas por que Deus criou todas as coisas? Tem a resposta. Para a manifestação da sua glória, do seu eterno poder, sabedoria e bondade. Para a manifestação da sua glória, do seu eterno poder, sabedoria, bondade. No princípio aprouve Deus Pai, Filho e o Espírito criar do nada o mundo e tudo que nele há. No espaço de 6 dias, visível e invisível, tudo muito bom. No espaço de 6 dias, visível e invisível, tudo muito bom. Visível e invisível, tudo muito bom. Visível e invisível, tudo muito bom. Então, eu acabei de cantar o que é confissão de fé e o que a Bíblia ensina. Deus cria, não é o Pai, nem o Filho, nem o Espírito, são os 3 que cria. Tem gente que acha que é só o Pai que cria. Ele cria aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. Então aí tá o mundo atômico, inclusive, subatômico, o mundo reino espiritual. E para que ele fez isso tudo? Se ele é autossuficiente? Ora, para a manifestação da própria glória dele. Então, uma música que apontando para revelação geral, para a criação, mas que mesmo isso joga você de cara com Deus. Numa pegada brasileira, aqui, somente aqui, talvez em São Paulo, em BH, talvez faça mais sentido do que talvez no Nordeste, esse tipo de MPB. Aqui dá para ouvir até na praia, já vi. É uma levada de praia já, né? E aí a pessoa leva isso e vai impactá-la e ela vai... E nem parece que ela está confessando algo. Ela está
sim, vivendo aquilo. E é esse que é o sentido da música. A música tem que fazer isso. O Stênio, no livro dele, Stênio Márcio, que soltou um livro maravilhoso, ele fala disso. Ele fala que a música perfeita, congregacional, litúrgica, é a música que a roupa tem a ver com o texto. Uhum. A música é como se fosse Ela foi pensando... embalada de uma forma... A roupa você está vestido de uma forma adequada para aquele momento. Uhum, uhum, Por exemplo, eu poderia ter vindo aqui com roupa de praia, né? uhum. Mas não ia fazer muito Não sentido. faz muito sentido, né? Ou vir de smoking, é maravilhoso. Uhum. Mas agora que isso não faz sentido. Então, a música, liturgicamente falando, ela também tem que ser pensada dessa forma. Uhum. Uma música, por exemplo, de confissão de pecados, não é uma música como essa, alegre. É uma música triste. Uhum. Então, a roupa tem que ser uma roupa fúnebre. Para fazer sentido até Pra com o fazer próprio sentido. texto, né? Então, é nesse sentido quando eu falo, e os reformadores e todos aqueles que estudam liturgia falam, a música ela está servindo nesse sentido. É uma alavanca. O que é interessante para mim, eu não sei se eu vou conseguir repetir exatamente o que o João Alexandre falou. João, se eu estiver me vendo aqui, não puxa minha orelha não. Mas ele falou sobre três coisas muito necessárias para a música. Entendendo que existe a música para a igreja, a música sacra. Então, ele colocou a música que é a congregacional, né, aquela música instrucional e tudo mais. Ele colocou a música de adoração. Ele colocou uma terceira que eu não me recordo qual era agora, mas se era uma música de chamar a atenção, eu não me recordo. Tem muitas igrejas hoje em dia, Ramon, que a gente conhece. Bom, se a gente for falar aqui sobre problemas nas igrejas, a gente vai fazer não vai ser um podcast, vai ser uma série do Netflix, né? E nós não fomos chamados para isso. Nós não somos os juízes, né? A igreja pertence a alguém e esse alguém cuida daquilo que lhe pertence. Mas, assim, existem igrejas hoje que você entra nela e você tem 45 minutos, quando não é 1 hora e 10 minutos, de louvores de adoração. Sim. São só adoração. É adoração e quebrantamento, adoração e quebrantamento, mas não existe instrução. Entende meu ponto? Exatamente. Foi exatamente isso que eu falei. A gente vê essa dialética já no culto. É isso. E a palavra é o momento de eu receber. Então, a razão agora eu vou... Não... Você poderia construir sim todos os momentos, né? Usar cada uma na verdade, não é você poderia, você deve utilizar todos os momentos, né? Então, e isso é interessante porque o que a gente está quebrando aqui? A gente está quebrando alguns paradigmas. Primeiro é que, sim, eu consigo musicalizar trechos bíblicos com qualidade musical e para ser palatavelmente agradável. Ela pode ser agradável. Se eu não te falasse que isso aqui era a confissão de fé, você nunca ia falar que você quer a confissão de fé. Não, de modo algum. De modo algum. Então, agora o que acontece é que existe... Eu acho que a igreja brasileira, como quase todas as coisas aqui no Brasil, né? Por exemplo, a medicina cardiológica segue o padrão americano, e a gente segue muito os padrões americanos, né? Então, eu falei sobre medicina, mas posso falar sobre também o povo evangélico que virou gospel, né? Até trazendo essa palavra aqui. Ele bebe muito das águas dos americanos, né? Nós temos a síndrome do cachorro vira-lata. Exatamente. A gente gosta de ser... O João fala isso, a gente gosta de ser gringo de segunda e ao invés de sermos brasileiros de primeira. É isso aí, ele fala isso daí. Então, mas assim, quando alguém fala para mim de uma música confessional sendo cantada, o que me vem à cabeça é uma música numa roupagem antiga. Ela sempre está numa roupagem antiga. Na minha cabeça, não é que eu ouvi ela assim. Sim, eu sei. Entendeu? Então, e aí você fala, não, mas ela não tem que ter essa roupagem. Não. Tá, mas agora deixa eu fazer uma pergunta para ti, que é o seguinte, é uma questão de mercado. Estou falando de mercado puro agora, beleza. Tá bom? Porque assim, eu tenho a música popular brasileira fantástica. Como o próprio João Alexandre falou, nós temos no Brasil, ele falou tantos de ritmos que nós temos, que é muito rico, eu entendo isso daí, porém, o mercado consome um padrão de música que é americanizado. Sim. Dá para eu construir, dentro desse padrão de música americanizado, músicas confessionais? Dá, tem muita gente fazendo isso. A grande pergunta que eu me faço é por que eu vou imitar alguém de fora se eu posso pegar o que ele faz e, como brasileiro, fazer o que eu faço muito bem? Colocar com tempero brasileiro? Eu vou comer, engolir, misturar isso e vou criar algo novo.
Não, eu, do ponto de vista artístico, eu tô falando, eu tô jogando caranguejos na piscina aqui. Porque assim, quando você fala sobre, de novo, as igrejas reformadas, as igrejas que são históricas, é mais fácil você consumir esse tipo de conteúdo. Sim. Porque assim, nós estamos acostumados com esse tipo de conteúdo. É muito comum que nós tenhamos líderes de música que se preocupem com isso. Mas quando você está falando de 110 mil igrejas no Brasil e 66 milhões de pessoas, segundo o IBGE, que se declaram como cristãos, a gente não está falando desse grupo, a gente está falando de uma minoria que somos nós. Sim. A maioria pensa de um jeito diferente. Então a minha pergunta é, de novo jogando um caranguejo na piscina, tá? Não vale a pena também construir um pouco daquilo que é padrão americano, mas com essa qualidade de confessional? Não, aí eu falo de novo isso que eu acabei de falar. Já tem sido feito isso. Temos vários grupos que têm feito isso. E bem feito, bem inclusive. Feitos, e muito bem feito. Vale a pena citar algum aqui? E vale muito bem feito. A gente pode falar do Sola, por exemplo. Projeto Sola é fantástico. Muito, muito bom e realmente eles fazem, e tem outros temperos. Eles não fazem uma música... Eles estão fazendo o trabalho deles, mas com vários elementos que tem ali. Sim. Mas você vê que tem temperos ali deles. Sim, sim. Então, isso tem sido feito, né? O que a gente tem que tomar cuidado, sempre foi minha preocupação, é que dentro da igreja a gente tem diversos tipos de pessoas que são atingidas de diversas formas. E Deus quis que essa diversidade de pessoas estivessem juntas num culto. Então, faz sentido eu ter esse tipo de música para um grupo de pessoas, mas para uma pessoa da década de 60 e 70, se eu não cantar um hino para ela, vai ser complicado. Porque um hino na cabeça dela era a música moderna da época. Sim, sim. é fato. Mas o meu pensamento, e eu estou fazendo aqui o papel do advogado do coisa ruim, que eu não gosto de chamar disso, mas é que assim, eu gosto desse padrão de música, eu consumo esse padrão de música, mas eu consigo perceber que pessoas que nasceram em 1970, que é o meu caso, nasceram em 60, nasceram em 80, essas pessoas elas têm um prazo de vida. Sim. E a gente tem hoje a música sendo consumida por pessoas que não têm mais esse padrão. Então, assim, a chance disso perdurar e ir para frente, ela é menor. Então, o meu ponto de vista é assim, eu posso chorar em relação à falta de musicalidade, de qualidade artística que existe, e a gente percebe que isso é verdade, comparando mercadologicamente, falando de market share musical, mas, assim, a pergunta que eu fiz para você era mais nesse sentido, tipo, também tentar fazer como Projeto Sola e como outros projetos também, o pessoal do Purpose também, que também bebe na mesma fonte do Sola. A Suilô, né? Esse eu não conheço. Suilô também faz um trabalho maravilhoso. Temos vários grupos que fazem. O Baruch, Paulo César Baruch, tem... Sim. Nós estamos falando das roupas, das músicas, né? Sim, de roupagem. Só que aí é de novo aquela coisa que eu falo. Eu acho que a gente tá sempre repetindo as mesmas coisas. Tipo, tá sempre repetindo os mesmos modelos de fora. Inclusive, o próprio worship, ele é um modelo totalmente, entre aspas, mundano. Não tem nada... Inclusive, por que repetir esses modelos? Se a gente pode ter os nossos modelos, como brasileiros. Mas isso não eu estou entrando num caminho um pouco diferente do que eu já comecei com outros, porque eu percebo que você consegue trabalhar bem tanto a parte teológica como a parte musical pela tua própria formação. Por isso que eu estou indo um pouquinho mais desafiando assim. E puxando um pouco lá do mercado mesmo, tá? Mercado de consumo mesmo. O que acaba acontecendo na minha cabeça é que assim, a gente fica meio que querendo que as pessoas tenham um bom gosto musical, porque é produzido material com excelente qualidade musical, que é o que eu vejo o teu material, que eu vejo de Gerson Borges, que eu vejo de João Alexandre, Estênio Márcios e tantos outros que estão aí. Mas assim, o que acaba acontecendo é que é como se fosse um vinho muito nobre que só poucas pessoas têm paladar para poder consumir aquilo, enquanto do ponto de vista de market share, 95% do mercado consome bebidas
com pouca qualidade. Uhum. Então, será que não dá para poder tentar trazer um pouquinho disso para esses 95% da baixa qualidade, entendeu? Que aí é o ponto da inflexão, de chegar e falar, cara, como é que eu faço para poder mudar a mentalidade dessas pessoas? Porque, na verdade, assim, a música muda a mentalidade das pessoas, mas as músicas são consumidas pela mentalidade das pessoas. Sim, também. Então, exatamente. você percebe claramente que a gente tem a música que a gente merece. Vou né? citar um caso de Lutero, certo? Lutero citou no prefácio do Inário que ele escreveu uma coisa bem interessante. Ele fala que as músicas deveriam ser ensinadas aos jovens para fazer com que eles conheçam a beleza, diferente das baladas. Esse é o termo que está lá. Baladas que eles conhecem, que eles tinham contato. Então, uma das funções da igreja, eu vejo que é essa, de educar. Porque a maioria dos músicos saem de igreja. Sim. E a gente sabe que grandes e grandes músicos do mundo saíram de igreja. Então, as pessoas precisam ser educadas também musicalmente. Por que não fazer isso na igreja? Entendi. É um ponto bem importante. Por que não colocar uma orquestra na igreja tocando? Como a gente recentemente colocamos alguns sopros lá na igreja. As crianças ficaram malucas. Porque é um som que elas nunca escutaram. E ao vivo é diferente, por causa da física do som. É completamente diferente. Então, a igreja negligenciou isso. O ensino da música. Isso é negligência da igreja. De ensinar as artes, de ensinar as belas artes, de ensinar a contemplar a beleza. E aí, é aquilo que normalmente nos workshops que eu falo, você vai ter que nivelar a música por baixo. E vai ter que trabalhar para que o nível da congregação musicalmente suba. Inclusive, Lutero fala que é uma das funções essa. Fazer com que as pessoas não cresçam só espiritualmente. As pessoas cresçam em todos os âmbitos. Então, o nível da arte vai subir na igreja. Deveria subir. Essa entende? minha provocação para você, ela foi respondida com o que você acabou de falar agora. Porque era exatamente esse o meu ponto. O ponto é o seguinte. As igrejas, elas devem ser um núcleo de transformação na sociedade. Elas têm que pensar diferente. Desde o fato de que o nosso comportamento não é o comportamento do mundo, a nossa mentalidade não é a mentalidade do mundo, nós podemos e devemos influenciar o meio que estamos. Exatamente. E não necessariamente nos harmonizar com o mundo para fazer com que, já que o mundo consome isso, então vamos colocar... O ponto é que nós temos que ser agentes de transformação na sociedade. Só que aí o ponto é que para você conseguir ser esse agente de transformação na sociedade, não basta você colocar uma música transcrita das escrituras com uma formatação boa, sem que ela seja muito bem executada, sem que ela seja muito bem audível, do ponto que as pessoas chegam a falar, puxa, eu estou sentindo algo diferente, faz diferença. Então, foi muito legal a minha provocação e a resposta que você trouxe, porque você está me dizendo o seguinte, eu não estou olhando para o mercado, não é o mercado que nos interessa. Tudo bem, eu tenho que me comunicar com as pessoas que estão lá fora, certeza. Tanto que eu toquei baião lá na Paraíba. Tanto que eu estou musicando uma proposta totalmente mais atual. E tem rock, tem heavy, tem rockzão pesado, tem pop rock, tem... música brasileira como essa, porque tá da criação. Sim. Vou falar da criação sendo brasileiro. Não tem como eu falar da criação sendo brasileiro tocando 4x4, reto. A gente brasileiro não é reto. Sim. A gente é cheio de ponta, tudo gingado. Então, música brasileira. Então, tem como fazer. Mas você tem que fazer com que a igreja cresça musicalmente. Uma música mais elaborada que se encaixaria para esse momento. Você pode trazer. Quando eu falo elaborada, é alguma música que de repente possa se encaixar neste momento aqui. Você fala, olha aí, é um exemplo de conseguir trazer uma música que fala com o público jovem, que fala com o que está ali e tá ok. Tô desafiando você, cara. Você tá pensando que é o quê? Uma música elaborada? Elaborada sua. Tira o elaborada da palavra. Uma música que fala para esse momento. Esquece o elaborada. Nossa, para esse momento... Disso que a gente está conversando, sabe? Assim, você falar com o público jovem, entendendo que existe uma pressão musical americanizada, mas você pode colocar ela com músicas que são bases teológicas tranquilas e elas são aceitas pelos jovens tranquilamente. Eu tenho a música do Mediador,
que é uma música que a galera curte pra caramba, que é uma música bem americanizada. Ela é bem black, né? Quem participou foi o Fábio Sampaio dessa música. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar a todos os eleitos. Cristo, cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles, ressuscitou para a justificação deles. Então é uma música que tem uma ginga que leva as pessoas... É bem blackona, né? Sim. Não, e que permite que as pessoas quebrem aquele paradigma dizendo, não, música confessional é música chata. Não é chata. Não é chata, né? É aí que tá. O que é interessante, eu gosto de trazer para essa conversa esse tipo de coisa, de fazer com que as pessoas elas pensem fora da caixinha. Caixa, sim. Não Entendeu? é óbvio, né? Porque é que a gente coloca assim, é o perigo e o poder do óbvio. Existem coisas Sim. que o ser óbvio é perigosíssimo. Com certeza. Né? E para outras coisas é óbvio que você tem que se manter. Por exemplo, eu vou manter nas escrituras, é óbvio que eu preciso manter nela. Então, a gente faz esse desafio. Né? E o óbvio só é óbvio para quem tem os olhos treinados. Exatamente. Porque se você não tem os olhos treinados, você não tem como você fazer uma identificação dizendo aqui tem um erro. Se você não conhece nem a base, como é que você vai saber se isso acontece ou não? Ô Ramon, e o que você entende do projeto do Confissão no Canto que você tem para divulgar, para entregar para as igrejas? Porque assim, eu não sei o quanto as igrejas conhecem desse teu trabalho e o quanto elas poderiam consumir desse material aplicando dentro disso tudo que a gente acabou conversando aqui nos seus cultos. De modo que é um lugar seguro, porque é uma coisa confessional, de modo que é bíblico, que você tem embasamento e que você já tem uma roupagem, uma musicalidade, é só uma questão de execução e de ter a segurança de que você não vai trazer nenhum tipo de contaminação ou contágio para aquelas pessoas. Onde é que o cara acha? Qual que é a tua intenção com isso? A minha intenção é fazer com que os pastores entendam da importância de confessar cantando aquilo que se crê, né? Pela providência de Deus, depois eu fui pesquisar as outras confissões posteriores à Ordem Fé Savoy, que é 12 anos depois, se não me engano, 1658, e depois nós vamos ter Batista de Londres, 44, depois Londres, 1689. Todas essas sessões que eu musiquei são iguais. Então, congregacionais, batistas e presbiterianos podem cantar essas músicas sem nenhum problema. E o que eu sempre falo, eu não quero play. Eu não estou procurando play. Eu quero notícias de que a igreja está cantando aquilo que ela crê. Porque se eu souber que a igreja está cantando, eu estou tranquilo que a pessoa vai decorar de que Deus, editor da eternidade, decretou justificar todos os eleitos. Que Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelo pecado deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, nenhum deles são justificados enquanto o Espírito Santo não, no devido tempo, lhes aplique os méritos de Cristo. Eu não sou super inteligente. A música me fez decorar essa sessão. E quando o pastor fala da salvação, eu já penso, quem salva é Deus, com a sua obra, Cristo executa e o Espírito Santo aplica. Então, eu quero que as igrejas cantem, que as crianças cantem, porque isso, essa semente, essa doutrina, isso vai manter firme as pessoas. Vai manter firme diante de tanta coisa que está acontecendo, de discussões, de coisas que recentemente teve de novo discussão sobre Trindade. Gente, Trindade é século II, século III, já está resolvido Trindade, século IV. Não se discute mais sobre Trindade. Está voltando discussão de coisas que já foram resolvidas. Por quê? Porque o básico não se tem mais, tá entendendo o que eu estou falando? Então, a grande questão é o básico. A autoridade da Escritura Sagrada não depende do testemunho de qualquer uma igreja. A Confissão de Fé fala isso. Está nas Escrituras isso. A igreja não tem a mesma autoridade que a Escritura. A denominação não tem a mesma autoridade que a Escritura. Se a denominação está indo contra a Escritura, então a denominação tem que recuar.
Nós somos protestantes exatamente por Sim. causa disso. Então, o meu desejo com Confissão no Canto é isso. Eu tô indo contra o mercado? Tô. Não tô preocupado. Sim. Tô indo contra tudo que tá sendo feito, que estão falando? Estou, mas eu tenho certeza que é isso que a igreja precisa. Porque eu vejo os resultados nas igrejas da galera que tem usado essas músicas que Deus tem feito no coração deles. Uhum. E a minha alegria é saber que eles estão enraizados na Escritura. E que vai vir terremoto, e vai vir terremoto, vai vir qualquer dificuldade, virão dificuldades, e a pessoa vai estar firme. A pessoa não vai ser enganada. A pessoa vai estar instruída e mais, ela vai poder ajudar outros. Então, o objetivo do Confissão no Canto é um resgate. Porque a partir na história da igreja, a partir dos momentos de avivamento, por causa dos modelos, principalmente questões de rádio, formas que foram sendo feitas as músicas, tanto a confissão de fé quanto os hinos foram sendo abandonados. Mas a confissão de fé sempre foi cantada. Cantava-se o credo apostólico, inclusive o João musicou o credo apostólico, cantava-se o credo niceno, inclusive nas liturgias de João Calvino, muita gente fala de João Calvino, de salmodia exclusiva, nas liturgias de João Calvino fala lá para se cantar o credo niceno. Então, se cantava para fazer com que as pessoas ficassem firmes na fé. É uma preocupação pedagógica com a música. Claro que tem que ter arte, claro que tem que ter beleza. Eu, como músico, claro que tem que ter. Óbvio que tem que ter, né? Embora o óbvio nem sempre é óbvio, mas para mim tem que ter. Tem um nível, a régua tem que subir na igreja. Sim. Essa é a minha visão como músico dentro de uma igreja. Eu quero que a régua suba. Eu quero que a beleza da música na minha igreja atraia músicos, não cristãos. Eu quero tocar ali, que se forme uma orquestra, que se forme um coral, um grande coral, que todos cantem para a glória de Deus, toquem para a glória de Deus, entende? Música instrumental, música regional, qualquer tipo de música, a questão não é a roupa, mas a beleza dessa roupa e o momento que essa roupa é colocada. Mas tudo fazendo com que as pessoas glorifiquem o nome do Senhor e sejam edificadas. Eu acho que o Confissão no Canto tem sido isso. São 5 anos, são músicas que não são difíceis de serem tocadas. O grande desafio que eu falo para você nesses 5 anos é que a gente está lutando contra, literalmente, o que você falou. A palavra é um mercado. E as pessoas querem tocar aquilo que é famoso. E acaba que aquilo que é famoso, que é uma letra que às vezes muito rala, muito rasa, uma estética muito rasa. Às vezes as pessoas, porque se satisfazem em tocar aquilo, porque é de alguém que é famoso, acaba que essas músicas ficam rodando nas igrejas e acaba que músicas boas, atuais, acabam não tendo tanta proeminência. É uma questão mercadológica. Mas é interessante que até, se a gente pensar, vamos pensar apenas nas igrejas tradicionais, reformadas, somente nelas, tá bom? Se pelo menos 100% destas igrejas estivessem utilizando este recurso, você teria uma coisa muito interessante acontecendo aí no Brasil. O que está acontecendo, não é incomum, é você ir nessas igrejas e perceber que a mesma música que toca lá é a mesma música que toca naquela igreja pequenina do bairro, que não tem teologia alguma. Exatamente. Porque é a ditadura do mercado. Então, mas é triste porque você deveria ter uma curadoria musical dentro dessas igrejas, em teoria. Aí que tá. Você deveria ter um camarada que fala, a música pode ser bonita, ela pode ser boa para você ouvir, porém ela não é cristocêntrica, ela não está embasada e a gente não vai tocar ela aqui. Aí que tá. E qual é o pastor que vai querer peitar? O pastor vai ter que peitar. Então, ou o líder de louvor vai ter que... É que assim, para mim, faz tanto sentido isso, entendeu? Assim, estou sentado num lugar confortável, onde eu vejo isso acontecendo. Então, para mim, é muito confortável isso. Porque você tem que ter a centralidade bíblica. Tem que ter uma curadoria. Você tem que ter uma curadoria. Você falou a palavra, é isso. Alguém precisa dizer, assim como o pastor, ele precisa... fazer o seu estudo prévio para poder dar a mensagem, a curadoria musical também para poder colocar aquilo. Né? E eu não estou nem falando só de harmonizar com a palavra, não. Eu estou falando de harmonizar com as escrituras. Entendeu? Se você tiver uma música ou outra que tiver harmonizado, melhor ainda, que você vai inculcar aquilo na cabeça das pessoas. Né? Cara, eu acho que você tem uma pegada, novamente, aqui falei isso pro João Alexandre, parece que eu estou fazendo meio que clichê, mas é uma pegada meio profética, né? Do tipo, cara, você é o cara que se levanta e diz, ó, o caminho é outro, a gente está indo para outro lugar. Porque se você pensasse do ponto de vista mercadológico, você está
vendendo areia no deserto, né? Areia no deserto. Né? Você fala, cara, não faz sentido nenhum. Os caras não querem o que você quer, o que você está propondo. É só uma pessoa que está ouvindo a gente aqui. Você está ouvindo a gente. Você é um líder de louvor. Você é um camarada que tem a música correndo na veia. Está dentro de uma igreja cristã. Ramon Goulart, Confissão do Canto. Vai estudar um pouquinho a vida do camarada, vai ver onde é que está consumir os materiais, vai cantar isso na sua igreja. Não estou dizendo que ele seja o único cara, né? Mas é o cara que tá aí, né, cara? Você tem. Mas o Confissão do Canto é o único projeto que tem feito isso no Brasil. E eu andei pesquisando e vi que não fora do Brasil também ninguém nunca musicou. Mas isso Confissão de Fé de Artemisia nunca foi de uma musicada. forma muito grande, até porque Incrível. eu estou falando aí, eu atualmente congrego numa igreja, atualmente há muitos anos, numa igreja batista. Mas assim, isso até para os presbiterianos faz total sentido, se encaixa como uma luva, né? Se encaixa como uma luva na teoria, né? Na prática, de novo, eu vejo que há essa questão do grupo de louvor e a questão de que o pastor não quer se envolver com isso, não quer mexer com isso, porque vai mexer com louvor, mexer com gente difícil. Não quer mexer com isso, é isso. É a minha leitura, e é triste falar isso, mas eles não querem se envolver. Então, se eu, novamente, falando aqui, quero encontrar o teu material, a gente vai falar isso no final também, mas vamos falar agora já. Onde é que você está? Onde é que eu te encontro? Bom, Confissão no Canto, @confissão, com ficão, né, porque não tem cedilha, no canto. Lá você vai ter no Instagram o link na bio, e lá na bio tem o link com as cifras, tem o link com os streams em separado, que você assina. Eu não assino nenhum. Tem um link do YouTube lá, só clicar, você pode escutar as músicas. As cifras estão no Cifra Clube, tem vídeos ensinando a tocar a música. As músicas não são difíceis. Dá pra tocar com um simples violão, dá pra tocar. Essa pessoa que toca um violão simples, dá pra tocar a música. E é isso, lá vai ter todo o material. A gente sempre faz a gente tá sempre postando material. Inclusive, a gente tá numa reta final do lançamento do último single da primeira temporada, que é o que o Stênio Márcio participou. Então a gente faz postagens diárias sobre elementos daquela sessão, doutrinários. Então tem uma pegada também de ensino lá. E tem alguns reviews, algumas análises. E tá tudo lá no Instagram do Confissão no Canto. Atualmente você mora no estado de São Paulo, numa cidade próxima, Vinhedo, isso, você tá? Exatamente. E se uma igreja quiser te convidar... Só entrar em contato pelo Confissão no Canto. Entra ali pelo próprio @ pelo DM, que é eu que respondo. E aí o cara te convida, você faz esse tipo de faço workshop, faço. Ano passado eu estive no sul do país, para alguns congressos, visitando a igreja, dando workshops, explicando a questão da confessionalidade, né? Explicando a questão da música congregacional, que tem tido muita dúvida em relação a isso. E sim, existe música congregacional. E, novamente, música congregacional é que toda igreja consegue cantar. Mas dentro do culto também pode haver outros tipos de música. Então, eu tenho feito esse trabalho. Só chamar que a gente vai ser um grande prazer. Cara, tem sido muito agradável a gente poder fazer sempre esse quadro e mostrar que o Senhor está muito mais preocupado do que além das canções. A ideia é bem essa, não é cantar, né? Porque tem gente que fala assim, eu tô aqui, irmãos, eu não pude ensaiar, mas eu vim aqui. Isso é muito comum, tá? Eu vim aqui, mas a gente vai cantar para Deus. Misericórdia. É justamente o contrário, cara. Você tem que ter todo um preparo se você vai executar alguma coisa para o Senhor, né? Isso é exigido pelo Senhor, né? Exatamente. O que você gostaria? Porque toda vez que a gente está num bate-papo, assim, a gente sempre fica com aquela sensação, podia ter falado sobre aquilo e não falei. O que você gostaria de falar? Livre. Nossa. Você pode declamar uma poesia, você pode falar assim, Dulce, eu te amo, Dulce. Não, ela sabe que eu amo. Ela até deixou uma flor no sapato dela hoje. Deixa eu pegar aqui um instrumento aqui. Eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte. Meus irmãos queridos, sejam mais brasileiros, certo? Eu sei que parece ser estranho falar isso, mas comecem a olhar para quem a gente é, né? Deus nos fez o povo mais rítmico do mundo, né? A gente tem mais de um ritmo para cada dia do ano, né? É muita riqueza que Deus nos deu e a gente não tem problema em tocar as músicas de fora, mas
por que não tocar as músicas do nosso jeito também, né? Por exemplo, eu trouxe esse instrumento aqui, ó, porque com certeza quando você ouvir esse instrumento aqui, só o som dele vai te trazer um tanto de coisa. Eu não vejo esse instrumento no culto, por exemplo, ó. Você tinha que ver a cara do Rony. Eita! Então, eu tô dando um exemplo. Fiz questão de trazer a viola caipira de 10 cordas, né? Pra mostrar pra vocês, isso é um instrumento nosso, gente, da nossa cultura. Eu não consigo entender isso. Por que que a gente insiste em repetir, repetir? É a mesma coisa, olha. Só o som dela já evoca um tanto de coisa, pelo menos em mim. Então, tragam instrumentos para a casa do Senhor. Faça como Davi fez. Se você for ver as listas dos instrumentos, a lista dos instrumentos do Antigo Testamento vai só aumentando. Davi foi só aumentando a lista. Inclusive ele cria instrumento. Já não satisfeito com o que tinha, vamos criar mais. E a gente tem essa quantidade de sanfona. Eu nunca vi até hoje dentro da igreja um tamborim sendo tocado. Até hoje. 47 anos de idade, nunca vi. O irmão chegando, eu vou tocar um tamborim no culto. É um instrumento nosso. Com aquilo que é nosso, tipo, não é do outro. Quando eu escuto... Uau! Então, somos nós isso. É o Ramon tocando, um mineiro de Belo Horizonte tocando uma viola caipira. Então, a gente precisa disso no nosso culto, sabe? Das pessoas verem a beleza de Deus em nós. E claro que devemos pegar os ritmos estrangeiros. Aliás, é isso que a gente faz de melhor. A gente pega o de fora e recria de uma forma incrível. Que fala como é que eles fazem isso. Que é isso que os gringos falam. Como que vocês fazem isso? Eles não conseguem fazer isso. Isso que eu acabei de fazer, eles não conseguem fazer. Uma simples batida de bossa nova. Eles têm dificuldade. Porque Deus nos fez assim. Então, por que não sermos brasileiros? E, inclusive, o Gerson Bosch tem um livro, né? Que trata desse assunto. Diz, é possível ser evangélico e ser brasileiro. Ô, Gerson, você que vir aqui, viu, cara? Tô sabendo que você tem que vir aqui, viu? Então, ser evangélico e ser brasileiro no culto. E o Ramon, para finalizar minha fala, é o cara que eu acho que tem que ter tudo no culto. Tem que ter de uma moda a um coral com uma orquestra, divisão de 4 vozes, órgão, porque são dádivas de Deus para nós, entende? E a gente tá sempre escolhendo, eu prefiro isso, eu quero aquilo. Não, vamos ter tudo. Vamos fazer com que a lista aumente dos instrumentos e dos estilos musicais nos cultos. É isso. Cara, é excelente a conversa, cara, porque ela permite que nós conectemos esse bate-papo, esse quadro, com uma coisa que a gente, no Instituto, tem tentado trabalhar, que é fazer com que as igrejas voltem a ser aquilo que elas foram. Eu não estou falando nem de 200 anos atrás, há 50, 60 anos atrás, você tinha uma igreja que ao lado da igreja você tinha ou uma escola da igreja, ou você tinha uma quadra de futebol poliesportiva, e ela acabava virando ali uma referência naquele bairro. Era um centro, né? Era um centro, todo mundo. As pessoas acolhiam ali. As igrejas, hoje em dia, elas deixaram de ser um núcleo de transformação na sociedade, elas deixaram de ser aquilo que Deus quer para que elas sejam. Então, assim, o que você está falando vem bem ao encontro disso, de nós podemos redimir um monte de instrumentos. Exatamente. E a gente pode, através dessa redenção desses instrumentos, da aplicação deles dentro da nossa igreja, a gente pode trazer a nossa musicalidade brasileira, redescobrir a brasilidade. Mas o Brasil não tem mais. Ok, então que sejamos nós a igreja para poder puxar isso novamente. Que nós sejamos aquilo que o mundo diz que nós somos.
Isso, olha que frase interessante, que nós sejamos aquilo que o mundo diz que nós somos. Que todo mundo, a música brasileira é acolhida, ela é contemplada, ela é aplaudida, reverenciada ela mundialmente. É reverenciada no mundo. Então, eu acho que essa conversa ela é agradabilíssima. Eu agradeço pelo teu tempo aqui com a gente, Ramon. Foi muito gostoso o bate-papo com você. Você que está assistindo a gente até agora aqui, eu sempre vou pedir isso para você, para que você curta os nossos conteúdos. Você compartilhe para que o algoritmo ele entenda que o material é legal. Compartilha, manda para outras pessoas. Se é músico ou não, ou você gosta de música, compartilha com as outras pessoas. Isso é legal também para chuchu. Entra lá no conteúdo que o Ramon ele acabou de falar para você que ele vai lembrar agora, que é @confissão no canto. No Instagram. Tudo que eu estou falando aqui, para ele também é necessário, porque são bons materiais que precisam ser disponibilizados para mais pessoas. Só para você ter uma ideia, nós estamos hoje, isso para você que está assistindo a gente está hoje com menos de 1.000 pessoas ainda dentro do nosso canal do YouTube. Nossa. A gente não conseguiu ainda nem monetizar. A gente tem um consumo de horas, sim, mais de 5.000, estamos com 6.000 horas lá, que já poderia monetizar. Já poderia, mas o pessoal não segue. Mas não segue. No Instagram, no Confissão também tem isso. Cara, mas é o cúmulo isto. Assim, a gente precisa seguir as boas páginas, a gente precisa colaborar com as pessoas. Porque, inclusive. Isso é o mínimo, né? É que assim, a pessoa às vezes fala assim: eu não vou colaborar financeiramente com isso. Tá bom, se você não quer, segue. Compartilha, ajuda isso a ser distribuído. É uma das formas de fazer com que a Confissão no Canto avance, vá para outros lugares. Então, isso você pode fazer e você deve fazer isso daí. Estou agora chamando você, regimentando o exército dos cabelos brancos que já entenderam que a boa música existia e pode continuar existindo. Levemos adiante. Você viu que eu até mudei a voz, né? É isso aí. Ramon, muito obrigado pelo teu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, de coração. Muito mesmo. Eu espero realmente que você esteja aqui novamente em outras conversas, porque assim, são uma conversa gostosa, agradável, você é uma pessoa que tem bastante conteúdo, percebo que também tem muita inteligência de ter estudado com profundidade alguns temas, isso é muito legal. E você que quer conhecer o Ramon presencialmente, ele está também numa igreja. Onde é que você está? Eu estou na Igreja Cristã Vinde. A gente tem trabalhado lá junto com o pastor Daniel. Que fica na cidade dele? Fica na cidade de Vinhedo. Pronto, vai lá conhecer também a igreja, de repente você tá... Tem muita gente que é desigrejado, né? Tem muita galera que fala problema, assim... não tem como, né, cara? A brasa fora do braseiro vai esfriando e já viu. Vai pra lá, vai conhecer, vai ouvir uma boa música, o camarada tá lá. Você tá tocando música lá também? Temos cantado lá, temos tocado e o projeto está sendo aplicado lá também. A igreja tá cantando essa Tudo Muito Bom. Muito legal, muito legal. É muito bom, muito rico. Então... Queridos, que você que está com a gente aqui, uma coisa que eu tenho falado também para o pessoal, você viu que aparece aqui embaixo uns banners dos nossos patrocinadores. É uma das formas de você colaborar também. Quando você consome material dos nossos patrocinadores, os nossos patrocinadores ficam felizes com a gente e plim plim. É isso aí, importante. Beleza, pura? Isso é a última aqui do nosso episódio. Muito obrigado por você estar comigo, muito obrigado por você estar comigo. Para aquela câmera a gente vai dar um tchau. Valeu, galera, até os próximos episódios.